Literatura e Outras Viagens apresenta Podcast Leov, temporada dos gêneros literários. Apresentação Kátia Nascimento e Eduardo Fabrício. Siga-nos nas redes sociais, @podcastleov. Saudações literárias a todas e todos que estão nos ouvindo. Esse é o podcast Literatura e Outras Viagens. Estamos de volta, né, Kátia Nascimento? E aí, Kátia? Estamos de volta, Eduardo. E estamos juntos em Itajaí. Isso é mais legal, né, Eduardo? Pois é, já estou... O que tu prefere, Eduardo? Itajaí, Mandirituba ou a Ucrânia? Me conta. Sacanagem essa pergunta, hein? Sacanagem, né? Deixa quieto. Olha só, o que a gente tem hoje de bom? Hoje temos a Lídia, né? Uma conversa de comadre, como vocês mesmos falaram. Uma conversa de comadre, uma amiga de oficinas literárias, né? Hoje é conversa mesmo. Tu sofreu muito, Eduardo, todo mundo sabe que a gente conversa, grava e depois a gente faz a complementação, né? Então, eu quero só saber se tu sofreste muito com a nossa conversa, que a gente não deixava tu entrar muito na conversa. Ah, não, foi tranquilo, só... Foi tranquilo? Estava acompanhando ali, eu falei algumas coisas ali, a gente conversou também. Teve algumas aberturas ali, eu falei, opa, acho que alguém entrou aqui. E o resto do tempo bom, a gente é democrática, né? Isso. Nós somos democráticas. E o resto do tempo eu fiquei cuidando da tainha que estava no forno ali, né? Deu tempo de cuidar da tainha. Eduardo, vamos lembrar aqui que a gente tem o patrocínio da Traços e Capturas, editora Traços e Capturas de Itajaí, do André Soltal e Gica Voit, né? Isso é bem importante a gente dizer, né? Dá que chama, meus amigos. Não dá no alemão? Voit? Isso. Lá de Blumenau, a Gica. É isso aí, Kátia. Então... Vamos conversar com a Lídia, então? Vamos conversar com a Lídia. Só lembrando, então, você que nos acompanha, podem nos achar, Kátia, nas redes sociais? O meu, Facebook, Kátia Nascimento, e Instagram, Kátia RS Nascimento. Beleza. Eu, Edu Fabrício, no Insta, e Eduardo Fabrício P no Facebook. Podcast Leov, né? Nas redes sociais ali, Facebook, Instagram. E vamos lá, Kátia. Estamos aqui com a Lídia Domingues, escritora, minha amiga, companheira de oficina literária. Olha que coisa mais gostosa, isso. Que coisa boa. E de te ver assim, de cabelinho curtinho, branquinho, olha só, caiu uma neve aí. Um cabelinho bem branquinho. Não, a neve está só de um lado aqui, do outro lado está bem misturado, cheia né? de charme. Obrigada, mas é assim, é uma liberdade, né? Uma liberdade de todos os jeitos, porque, primeiro, para dizer para as pessoas, olha, não se metam, não enche o saco que o cabelo é meu, né? Porque ficam assim, controlando que você não pode ficar de cabelo branco. Você é muito nova para isso. Aí eu falo, caralho, mano, mas eu tenho 55 anos, como que é novo? E como é que eu deixo que o outro decide o que eu faço, né? É verdade. Isso é muito engraçado. Sem contar, né, tem um monte de coisa, né, Kátia? É mais prático, Com certeza. é mais tranquilo. Eu não sei se tu pintava antes, Lídia. Pintava sim. Eu, quando parei de pintar o cabelo, foi a coisa mais libertadora da minha vida. Não é? É um saco ficar aqueles 45 minutos com aquele cheiro ruim na tua cabeça, gente. Não, e depois tu fica à mercê daquilo, né? Porque de 10 em 10 dias começa a crescer o cabelo branco do lado e aí tem que pintar de novo. Porque daí um pouquinho pintado e sem pintado fica horrível, né? Então na pandemia ele ficou assim, né? Ele ficou aqui uma faixa enorme. Mas eu estava entre a faixa e aí quando liberaram um pouquinho, me falaram aí de uma moça. Eu falei, vou lá, né? Ver o que ela faz com o cabelo. Nossa, mas... Sabe quando você vai pintar o cabelo, você fala assim, olha, eu não quero que fique loiro, porque eu sou loira, não tem por que ficar loira. Aí a pessoa vem e deixa como seu cabelo? Amarelo. Que legal. Nossa do céu, você fala, né? Deus, puta que eu pariu, né? Misturo Deus com puta que eu pariu, mas enfim.
Mas é tão engraçado esse negócio do cabelo, porque lá na revista de Bamba, a nossa editora pediu para falar sobre liberdade, né? Uhum. E a minha liberdade veio disso. O que eu escrevi para a revista falando sobre liberdade foi essa coisa das pequenas liberdades, né? E muito cedo eu vivi essa experiência. Eu tinha cabelos até a cintura e minha avó e minha mãe, depende de quem estava ali, faziam tranças. E aí amarravam e trançavam em cima da cabeça, com grampos, né? Aquilo era um inferno, era muito ruim. E eu não sei porquê, né? Eu coloquei isso no texto e eu recebi um retorno muito legal, né? Eu falei assim, que legal você falar de liberdade dessa forma. Porque eu tinha uns 16, aí a minha mãe deixou cortar o cabelo, e melhor ainda, ela deixou ir sozinha a cabeleireira, né? Então, o que era na cintura veio parar no ombro. E aquela sensação foi impressionante. Foi impressionante. E assim, sempre que fala, né, o que é liberdade, vem dessas coisas, né? Vem das pequenas coisas, dos pequenos gestos que você pode fazer, que você pode praticar, sem que ninguém, sem precisar pedir para ninguém, sem precisar. E pedir não é no sentido de tem alguém que te dá uma concessão ou não, né? Sim. Mas no sentido do que nos é imposto, do que a sociedade nos impõe, né? E você falar assim, tô nem aí com você, né? Deixa eu seguir. Mas não é uma maravilha quando a gente consegue fazer isso, chegar nesse ponto de não tô nem aí, se tu acha que é bonito, se tu acha que é feio. Exatamente. Né? Meu Deus. Porque vamos combinar, né? Tem um monte de restrições, de pequenas correntes, eu chamo, né? Para todas nós. Para nós, mulheres, Eduardo, olha, para você tem um monte de coisa, meu, sei que tem. Mas ainda ganhamos nesse páreo, né? Não pode isso. E olha, seria um podcast diferente, né? Vamos fazer isso qualquer dia, Kátia? Vamos juntar as comadres dessa idade para que a gente possa conversar sobre esse momento de que no Brasil uma mulher com mais de 50 anos ela é deixada de lado, ela morre, né? E ela começa a morrer ali, porque ela não... ela tem menopausa. Menopausa significa o quê? Porra da menstruação acabou, gente, e vamos entrar numa outra fase. Lídia, eu vou te contar uma coisa que me aconteceu há acho que uns 10 anos. Já faz uns 10 anos isso. Eu estou com 59 anos, então eu estava com quase 50, né? Estou com quase 60. Sim. Eu entrei num site de relacionamento. E lá estava escrito, tinha um cara lá que dizia assim, quero fulana, ciclana, beltrana, menos mulheres na menopausa. Meu Nunca Deus! vou me esquecer disso. Acredita isso? Espero que ele ouça isso. Mas então... pensa nisso. Então, tudo bem, tu tem as suas escolhas, mas olha que agressividade. Teve um bloqueio para mim no site de relacionamento, que eu fui lá há, sei lá, 6 anos atrás, aí eu coloquei assim, qual a faixa etária, né? Você está no mercado, você escolhe o que você quer comprar, né? Aí eu coloquei lá, 45 a 50. Eu recebi uma informação da sei lá, se é da administração, de sei lá quem, perguntando se eu estava satisfeita. Ela disse assim que não era possível eu fazer essa escolha, porque com a minha idade eu não poderia querer um namorado. Mas e aí, se eu quiser um namorado de 40 e ele me quiser, gente? Ué, mas isso vai contra o princípio do site de relacionamento, eu acho. Então, tu faz o que é que tu quer. Não, se for de 30, qual o problema? Mas se for de 50, 20, né? De 60. Veja, claro, né? Sair na hora e ainda com uma reclamação. Ai, Kátia, não a gente conversa cada demais. coisa, mas tu estava falando bastante de liberdade, estou achando bem bacana. Uma coisa, Lídia, isso é um tema que permeia a tua literatura? Acho que sim.
Acho que é assim, né? Você falando agora, né? Eu nunca pensei muito nisso, não. Mas eu acho que sim. Até porque é também uma coisa de liberdade quando você tem o direito de escrever, né? Quando você pode escolher e enfrentar aquela narrativa, a forma que você escreveu e tudo mais, né? Por que eu falo isso? Né? Vai ser recorrente esse assunto aqui, tá? Essa comparação de homem e mulher, de escrita e de tudo mais, né? Uma vez eu passei um texto que eu escrevi para uma pessoa que gostou muito, gostou de tudo, um professor, e ele disse assim, Lídia, mas você não deveria escrever em primeira pessoa. Pega tudo que você escreveu e põe na terceira pessoa. E aí eu fui fazer esse sacrifício, e foi um sacrifício de doer corpo mesmo, sabe? De assim, vou passar tudo isso em terceira pessoa. E depois eu até, foram 50 páginas, eu perdi as 50 páginas, porque eu fiquei nisso. E aí depois eu comecei a observar as pessoas que eu fui conhecendo, que foi entrando nesse grupo, que eu fui entendendo como é que elas faziam, como é que era a escrita de cada um delas, e não devo dizer delas, devo dizer deles, porque primeiro foi muito deles, né? Eu fiquei muito cheia, literalmente cheia, os espaços cheios de escritores, né? E aí um cara que você conhece, um cara de 55 anos, exatamente a mesma idade. Ele escreve muito bem, ele escreve crônicas, ele escreve poesia, ele é bom. Claro que ele é bom. Mas aí eu fiquei olhando um dia e vi assim, nossa, que interessante. Ele escreve as crônicas dele exatamente do que acontece com ele, do que ele viveu naquele dia, ele não criou nada, né? Ele não criou nada. Porque eu acho que não precisa criar, Kátia. Quem observa, está tudo ali pronto, né? A forma como vai escrever. E ele escreve em primeira pessoa, e ele publica, e ele é, né, exaltado, um monte de coisa. E eu falei assim, mas qual é a diferença? Qual é o problema, né? Qual é o problema? Por que eu não posso escrever em primeira pessoa aquilo que eu vi? Eu estou tentando transcrever em crônicas algumas coisas que eu observo no dia a dia em Curitiba, né? Eu sou da rua, eu sou uma pessoa da rua, né? Então, durante o dia, à noite agora nem tanto, né? Não agora por causa da pandemia, mas eu era mais solta na rua porque não era tão perigoso. E de caderno na mão, né? Então, assim, tem coisas para você observar e eu quero escrever. Para que eu ficar ali nesse esforço de colocar tudo na terceira pessoa, me distanciar? Até porque não adianta se distanciar muito do texto, ele é seu, né? E o leitor, ele vai perguntar assim, mas você viveu isso? Eu já participei de roda com o meu livro, isso aqui é seu, isso aqui é seu, isso não é seu, tudo é seu? Eu falo assim, olha, tudo é meu. Tudo é meu a partir do momento que eu observei e transcrevi. Então, tudo é meu. Então, eu acho que tem essa liberdade, que ela está se tornando liberdade, né? Aos poucos. Eu tô me sentindo, depois de um ano publicado, o livro, eu estou me sentindo essa pessoa que vou olhar mais, vou brigar mais, brigar no sentido assim, sim, eu escrevi desse jeito, sim, é desse jeito que eu gosto de escrever, sentindo um pouco mais segura. E aí isso, eu acho que a segurança vem respondendo você do fato de me sentir livre para escrever da forma que eu acredito. Então, pensando nisso, né, a gente até comentou numa última entrevista, uma das últimas, o fato existe. Então, como é contado, aí que tá a arte, né? Então, os dois podem ver uma mesma cena e cada um vai descrever de uma maneira diferente, né? Exatamente. Até porque coisas novas, elas não acontecem, as coisas são as mesmas a vida inteira, desde que o universo é universo, eu acho.
né? Não tem coisas novas, tem a maneira como tu contas. E se tu conta sempre a primeira maneira. pessoa ou terceira pessoa, e aí, né? Eu fiz uma oficina com um escritor também que tu conhece, Bambambam dos Bambambans, que ele disse assim, mas isso aí tu viveste? Não, você viveu? E eu disse, eu acho que sim, né? Acho que vivi, né? Ah, começa a fazer alguma coisa que tu não viveu. Oh, meu Deus, né? E assim, a crítica dele foi isso, né? Eu sei quem é. Sei quem é e é difícil, assim, porque... Complicado, né? Complicado. Eu não acho que agora eu posso dizer com toda certeza, né? Não acho que seja errado não criar um personagem que seja totalmente fictício, que, sabe, que, olha, ele vai transcender toda a descrição que pode haver para uma personagem, né? Não acho errado. As personagens existem, estão aí, né? Então, se eu só sou a... Como é o nome? Aquela... Eu falo que eu sou... igual o Kerouac, né? Olha só que chique. Não igual porque escrevi, mas igual porque eu usurpei, né? Eu usurpei a ideia do outro. Eu acho que ele é um usurpador. Eu também sou. E daí? Qual o problema? Tá aí na minha frente. Eu gosto de ver isso. É aquela coisa assim, nossa, essas histórias só acontecem com você. Essas histórias só acontecem comigo. Vamos lá, vamos aproveitar que só acontece comigo. E vou fazer disso alguma coisa. Eu costumo dizer para os meus amigos, assim, quando eles contam uma história de... Escuta, tu vais escrever isso ou eu posso escrever? Não dá para perder essa história, é muito boa. Quem é que vai escrever, tu ou eu? Exatamente. Lídia, me diz uma coisa, e com essa tua... essa nova Lídia aí, não sei se é nova Lídia ou se simplesmente está mais desabrochada, né? Assim tu entrou no Vespero? Eu sou cota no Vespero, né? Porque quando eu estava em Curitiba, era só o Clube do Bolinha no Vespero. Então, e é bem Clube do Bolinha, né? Olha. Porque o Daniel é uma generosidade, né? Que não existe, assim. Eu comecei a frequentar o Quintas de Poesia da Cotter, e lá eu conheci o Daniel, né? Já conhecia antes, né? O Homero, ele do Vespero que eu tinha ido. Mas nas Quintas com Poesia foi quando, assim, a cerveja nos aproximou, né? A gente ficava lá com muita poesia, muita cerveja o tempo todo. No Quinta Poesia muito legal, porque eu comecei a falar, né? Eu falo muito com as pessoas, mas eles me chamavam para ler alguma poesia, para ler alguma coisa lá no palco, e eu, quando o microfone era aberto, né? Eu deixei a janela aberta, gente. E aí a gente começou a estreitar uma amizade muito legal e que a gente é super amigo agora. E aí veio o convite. E muito engraçado que antes eles convidaram a Etel. Etel Frota. E a Etel falou assim, não vou não, Lídia. Não vou não, porque é cota. Né? Eu tenho muita coisa que eu já me comprometi, foi muita gentileza, mas é cota. E eu ri muito com ela e isso passou, né? Foi um tempo depois que ele me convidou, e aí eu estava, né, muito, muito insegura, assim, porque eu pensava, gente, tem Paulo Sandrini, Otto e Homero Gomes, fora Daniel Ziek, né? E assim, né? 2 deles, meu professor, acho que seu também, né? Sim. Então você fica assim, né? Por mais que você converse com a pessoa, que você goste, mas também tinha uma coisa que lá atrás tinha bastante também, e é a própria insegurança mesmo, né? Eu conversei com várias escritoras depois nas lives, escritoras jovens, escritoras mais
mais adiantadas, não na idade, mas no tempo, nesse espaço. Inclusive, conversei com você também, e nós falamos muito disso, né? Essa síndrome a síndrome do impostor, né? Será que eu realmente sou escritor? Será que eu realmente sou poeta? Nossa, conversamos muito disso, e tinha um pouco disso, mas aos poucos foi dando certo, assim. Durante a quarentena, eu fiz muita live, o Daniel, o Homero, foi se adequando. Então, eu sou ali uma participação pequena, como eu, mas tô lá. O Daniel sempre fala que das suas participações, acho que não são tão pequenas assim. Não, Daniel, isso que a gente está falando. Daniel é generoso, né? É bem generoso. Mas assim, Kátia, eu já fui até me perguntaram muito disso, assim. Porque eu fico num grupo, ou nesse coletivo, a gente, né, que são só homens, né? E o que eu estou fazendo ali? Tem que ter, nesse lugar que nós temos que estar, sabe? Preciso estar nos outros lugares, precisamos nos fortalecer de todas as formas, precisamos nos tornar visíveis de todas as formas, mas eu confesso para você que tem, assim, grupos de escritoras que são radicais demais, são muito radicais, assim. Eu já fui em roda de leitura de escritoras que, assim, não pode passar um homem na frente. Ele não pode passar pela porta onde está acontecendo. E não é isso que eu quero, sabe? Sim, eu quero daí tomar sai de um posse. extremo e vai para outro extremo, né? Exatamente. Eu quero tomar posse em todos os lugares que todo mundo transita, que todo mundo está. Respeito, gosto, tem uns grupos que eu admiro, tem uns grupos que eu não admiro, e pronto, assim. Né? Eu acho que nós temos lutas o tempo todo, temos uma coisa até que eu estava discutindo o outro dia, que já há um caminho bastante claro, por exemplo, na literatura infantil, né? Tornar os clássicos mais acessíveis e mais coerentes com o período que nós vivemos, né? Tem, por exemplo, o Pequeno Príncipe Preto. Olha que legal, isso é incrível. Vamos fazer mais isso, né? Porque vamos ficar repetindo, vamos dizer que dá para repetir história em contos de fadas a essa altura do campeonato, né? Com tanta coisa, não dá. Não dá, é preciso. E tem muitos livros já na literatura infantil fazendo isso. Aí eu fico pensando, por que nas outras não dá para fazer também? Todos os sentidos, sabe? De questionamentos. É uma coisa que eu converso um pouco com o Daniel e até falei para ele se a gente vai conversar mais disso, que muitas vezes, né, eu faço leituras de vez em quando, leituras de livros para avaliar para a Cotter, né? E eu leio uns livros assim que eu falo, gente, o que é isso, né? Aí eu mando, falo assim, Daniel, não é possível que eu li isso daqui, né? Não, Lídia, não, o cara só está querendo chamar atenção. Eu falei, não, é isso que ele pensa, ele está reproduzindo. E aí eu continuo vendo e falo, não, ele não está querendo chamar atenção. Mas, assim, são clichês, mas clichês horrorosos, machistas, mas muito horrorosos. Aí o cara fala assim, não, isso tudo que, assim, é isso que vem de um livro, né? Então, um livro de ficção masculino que é reprodução disso, sabe? Inclusive, reprodução assim, ele estava morrendo, mas a enfermeira gostosona, sabe? Meu Deus! A médica é apaixonada pela médica que era mais gostosa ainda, e um séquito de enfermeiras lindas. Porra de hospital é essa? Que eu vou pro hospital, não tem nada disso, não. Ai, que coisa. Não, e que coisa sem graça, né?
eu fico questionando assim, quando é que alguém vai dizer assim, cara, tá legal, você escreve bem, mas que tal você atualizar a sua escrita, né? As ideias, na verdade, né? As ideias dele. As ideias, mas vamos falar escrita para ele. Não muda, né? Não muda, tem gente. Não muda, mas eu acho que, sei lá, as editoras deviam... Por isso que tu escreveu Lascas Lascadas, que eu tô louca para ler, mas não consegui. Então, Lascas Lascadas... Olha que nome mais maravilhoso. Não é, mas o nome muito legal, o jeito que aconteceu. Lídia, tu viu que a gente está deixando o Eduardo de lado, né? A gente já tinha dado... Olha, ele pode... Eduardo, tu pode se meter. Eu e a Lídia, nós somos amigas de oficina literária, sei lá de quando foi, né, Lídia? Foi 2012, 2013. Então eu sou mais velha que tu mesmo. Fala aí das Lascas Lascadas, quero saber. Então, as Lascas Lascadas, então, eu tinha tudo isso escrito em partes mesmo, porque eu escrevo em cadernos. Eu tenho cadernos, até ganhei um bonito, que assim, eu não sei como é que eu vou fazer, porque ele é muito bonito. Mas caderno desses, assim, eu posso falar? Te lembra? Pode, né? Claro. Então, caderninho pequeno, eu escrevo, tá sempre na bolsa, eu saio com ele, adoro parar em algum lugar e prestar atenção e escrever, ou então, né, colocar as minhas ideias no que eu estou escrevendo. E eu escrevi assim, e aí depois eu passo para o computador, né? O trabalho dobrado eu tenho, mas enfim. Então, ele estava escrito todo em partes. Isso. Tá? Era lasca mesmo, tudo em parte. Tudo solto. E aí teve um dia, eu estava desempregada, e aí em 2018 foi isso, 17. E aí tudo em lascas e acabou que eu estava desempregada e eu recebia até do porteiro, link de concurso, aqui, isso irrita profundamente, né? Parece minha família, quando começa a mandar, saiu o concurso não sei aonde. Manda link. Não, mas Eduardo, veja a minha situação. Minha situação tinha extrapolado a família, já estava o porteiro. O cara da padaria, sabe? Que eu nem só falo bom dia, porque todo mundo me incomodava com isso. E eu tô ali vendo o Sesc, vendo não sei o que, apareceu o link de um concurso, mais um concurso literário. Aí eu falei assim, já que eu tenho que participar de um concurso, vou participar desse. Claro, ótimo. Entrei no negócio para ver o que precisava e comecei a formatar de acordo com o que o concurso pedia. Para isso, eu uni muitas dessas partes, né? Então, eu tive que fazer com que essas partes tornassem um todo, porque era assim. E tem o Marco, meu amigo, Marco Antônio, bonito, maravilhoso, que é assim que eu chamo, e aí eu tinha que tirar cópia para mandar. E eu falei, Marco, eu não tenho, né, dinheiro para tirar a cópia. O que eu faço? E é muito engraçado, porque daí pessoa de humanas é uma coisa. Que eu e ele juntos fizemos o cálculo de quantas folhas precisava. De quantas folhas precisava. E não era aquilo. Era mais. É uma conta bizarra, assim, sabe? Tinha que ser 3 vezes, né? 3 vezes. A gente colocou, sei lá, vou dar um exemplo que foi 181, tá? 181 páginas. Fizemos a tal conta 3 vezes e não sei o quê, mandamos, né? Mas não deu assim uns 2 segundos. Eu olhei e eu falei assim, tá alguma coisa errada, né? Não, mentira, não foi 2 segundos, não, foi umas 2 horas depois. Eu falei, Marco, quando eu mandei pro Marco, a gente ria muito. Aí ele dizia assim, eu sou de humanas, eu não sou, né? A nossa desculpa é sempre essa, né? Mas, enfim, aconteceu tudo isso. Aí, depois que estava ajustado, eu pedi para ele ler, para ver como é que foi. Então, ele foi a pessoa que fez muito isso. Ele leu os textos, ele dava opinião, porque eu não mostrava para ninguém, né?
Depois acabou acontecendo de ir para Cotter, que foi uma história entre Theo e a Carla, entre o Frota e a Carla Oliveira, que falaram, o que você está fazendo aqui, né? Resolve isso daí. E um dia estou com o Marco, isso tudo aconteceu, já tinha ido para Cotter, já estava sendo ajustado tudo, e eu fazia filosofia. Fazia filosofia não, gente, eu fazia disciplinas de filosofia na Federal, e o Marco, junto com o Marco, né? E um dia, e depois eu comecei a fazer letras francês também, ou língua horrorosa, enfim, isso é outra conversa. E aí nós fomos ali no Água Verde, Casa Verde, e estamos lá, eu, o Marco, a Andréia e o Jesus tomando cerveja, e o Marco conversando, empolgadíssimo. Marco, eu não consigo pensar numa coisa. Eu falei assim, são lascas, né? São lascas. Eu já tinha ideia de lascas. Daí eu falei assim, lasca. Eu falei assim, então, mas são lascas lascadas. Ele falou, nossa, é isso mesmo, porque uma tá mais que a outra, não sei o quê. E aí eu falei, nossa, lascas lascadas, algumas mais que outras, né? Aí ficamos, né, felizes, e foi motivo para mais cerveja, né? Então foi muito bom. Na mesa do bar eu resolvi... eu vou ler, tô louca pra ler. Muito bacana, muito bacana. E outra coisa... Qual o tema central? São contos. E são contos. Contos. Eu coloquei lá nas redes sociais que ela é poeta, ela... Não tira isso daí, eu não sou poeta, coisa nenhuma. Pois é, eu não sou poeta. E até na TV, é muito engraçado, na Cotter, às vezes eu assisto à noite o Sálvio e a Viviane, né? Que é bem legal o programa à noite. Aí eu assisto e o Sálvio me veio e fala assim, Lídia, ela é poeta, ela tem um programa às 17 horas na Cotter, né? Acho que tem cara de poeta, viu? Aí eu falei, eu já falei para ele, né? Mas com você foi mais fácil, porque para ele eu já avisei, não sou poeta. Você é contista. Eu falei, contista dá, né? Mas contista eu posso tentar entregar, mas poeta não tenho como. É cronista, porque eu li crônica tua, bem legal. Sim, então isso dá para falar, né? Mas poeta não, de jeito nenhum. Essas lascas, né? Elas giram em torno de alguma coisa ou não? Também tem isso. Gira em torno de alguma coisa que está lascada, né? Pelo jeito. Olha, vou pegar para a vida isso daí para explicar, Gi, quando perguntarem o tema. É pedacinhos, lascas. Imagina os pedacinhos. São pedaços mesmo de coisas que eu vi, de coisas que eu vivi. Não tenho como te dizer, assim, é um tema central. Sentimentos, emoções, em pedaços mesmo, jogados. São os pedaços que compõem um todo. Pode ser, né? Lascas o quê? Explica aí para ele, Kátia. Lascas de quem tá lascado, eu falei isso. De quem tá lascado. Lascas lascadas. Outra coisa que eu achei bem legal, eu nunca tinha... Olha, te juro, eu tô quase me aposentando. O que eu sou? Sou letróloga. Achei o máximo. Não é? Também achei o máximo. Mas Eduardo, eu fui tua professora, Eduardo. Você sabe o que é letróloga? Eu fui procurar no dicionário lá. Quem faz graduação em letras, pelo amor de Deus. Porque a gente conhece o profissional de letras, né? Sempre é formado. Meu irmão me chama de letricista. Eu sou a letricista da família. Eletricista, né? Agora, letróloga... Pelo menos tem é legal. Eu também achei, pelo menos tem o nome você, né? Já é uma coisa. Então, achei chique letróloga também, mas isso foi coisa da revista de Bamba, né? Da Nicole Cross, e ela que colocou. Eu também fui lá olhar, assim, eu não gosto das atribuições para que eu tenha que responder por elas, né? Falei, deixa eu ver se eu estou fazendo certo o negócio. E aí, pessoa profissional de letras, somos nós. Professor. A pessoa diz que tu é uma coisa e tu não é, diz que tu é poeta e tu não é, né? Exatamente. Eu digo que eu sou metida a poeta, né?
Exato. Se é poeta, tem que dizer que é poeta. Mas essa experiência com a revista é bem, bem legal, assim. É muito nova e é bem legal. Muito boa. Sim, fala aí então para nós sobre a revista. Então, a revista de Bamba, ela tem é uma revista independente, claro, bastante progressista, e isso você vê na diversidade entre os colunistas, né? Tem pessoas de todos os lugares, que eu digo, de toda a profissão, e a proposta é muito simples, né? São textos curtos, e que a Nicole pede para ser muito didático, né, e simples, e que é isso, ela dá gente, hoje nós vamos escrever sobre liberdade, né? Essa semana vai ser sobre liberdade. E a liberdade tem que ser a sua liberdade. O que você entende por liberdade, né? Não é para ficar holocubrando aí com temas, né, acadêmicos e nada disso. O que você entende por liberdade e cada um coloca a sua experiência com liberdade, né? Muito gostoso. E tem uma aceitação boa, assim, né? E agora a gente tem participação luxuosa, exclusiva de Eduardo Suplicy, né? Uma Eita! Não é pouco não, né? Não poderia viver sem isso, né? Eduardo Suplicy é uma coisa chique demais. Me diz uma coisa, Lídia. Puxa, eu ia te perguntar uma coisa, não esqueci o que era agora. Falou do Eduardo. Agora na TV, a Cota tem feito muito. Gente, eu vou conversar. Nossa, eu tenho até que respirar aqui, porque eu tenho que falar o nome dela, o nome dela direito, né? Por isso que eu me chamo Kátia Nascimento. Não tem erro. Exatamente. Eu vou conversar quinta-feira com a Lola Aronovitch. Eita, é difícil mesmo. Aronovitch. O Eduardo é quem entende. Isso, a Lola, ela tem o site da Lola se chama Escreva, Lola, Escreva. É um site que ela tem desde 2003. A Lola é uma das ativistas feministas mais conhecidas do Brasil. Uma das coisas, teve uma lei, eu não tenho ela agora aqui, né? Uma lei que foi criada, onde a polícia, foi dado à polícia Federal a investigação de crimes misóginos na internet. E essa lei se chama Lola, em homenagem a ela. Essa mulher já fez assim, eu acompanho desde 2013. Eu fico impressionada de como ela é capaz de resistir a tudo que fazem a ela, sabe? Ela tem agora, por exemplo, ontem, antes de ontem, que ela falou assim, olha só, ela chama de mascos, né? Os misóginos na internet. Esses caras que ficam lá no dark, como que chama, Eduardo? Dark... Deep Web? Isso. Deep Deep Dark. Ela já ficou ali vasculhando tudo e os caras fazem coisas assim inimagináveis. Então, eles têm um ódio dela impressionante. Ela é ameaçada de morte, o pai, a mãe, os gatos, todo mundo. Coisas assim absurdas, mas os caras são malucos. Eles ficam anos jurando ela de morte e aí... Ao mesmo tempo, o cara escreveu para ela porque ele ia para Fortaleza, que é onde ela mora, porque ele estava sozinho e mesmo não gostando dela, ela é a pessoa que ele tem mais intimidade na vida. É doente isso, né? A pessoa que eu tenho mais intimidade na vida é a pessoa que eu quero matar, porque eu tenho ódio dela. Que coisa. A gente estava falando sobre isso, né, Kátia? Nos nossos estudos de psicanálise, e agora a Kátia está numa linha de Jung também, e como o ódio e o amor tão próximos, né? É uma característica de algumas pessoas, inclusive eu te amo, por isso eu te destruo, né? Tem toda uma questão da infância, mas é um negócio que é muito presente louca, na nossa vida. Deus me livre. Né? Uma desordem. Nossa,
uma coisa presente demais no feminicídio, né? Assim, eu vou matar você. Né, Kátia, a gente pode falar disso, que lá atrás chamava-se crime passional. Exato. E o homem tinha direito de fazer isso. Tinha direito de fazer isso. Então, assim, eu amo você e não tem mais, assim, eu te amo e tudo se resolve. E se você não me quiser, eu mato você. Porque não tem outra forma de você viver, não ser aceitando o meu amor. Isso é doentio. Mas eu acho assim também, sabe? É uma coisa impregnada na cultura, claro que é estrutural, nós sabemos disso. E aí, mais uma vez, eu coloco a mesma pergunta que eu coloquei lá para o livro infantil e para os escritores adultos, assim. Quando é que vão começar, né, essas mães, esses pais novos, quando é que eles vão começar a dizer para o filho dele, filho, você pode fazer um monte de coisa para que o menino fique livre também, sabe? Que ele não precisa sair. Filho, chora, meu filho, chora que se você precisar, vai brincar com o que você quiser, tanto para a menina quanto para o menino, para que cresçam pessoas sem esse peso, né? Sem esse peso, sem essas formas erradas de demonstrar amor, né? Eu não sei você, Kátia, mas o carinho, às vezes, vinha de um gesto, né? Eu passei a sua roupa. Sim, claro. Coisas do pai e da mãe eram muito distantes, né? Não havia um carinho de colo, de beijar, de segurar. Então, a gente aprendeu com isso, mas não preciso repassar isso para os meus filhos. Claro que não, claro. Né? E os meus filhos não precisam repassar menos ainda para o outro. A ideia é que se mude. Mas, infelizmente, olha, eu dou aula para adolescentes, né? 17 a 20 anos que estão fazendo vestibular, eu dou aula de redação, assim. E aí eu vejo muito. Literatura e Outras Viagens apresenta Podcast Leov, temporada dos gêneros literários. Apresentação Kátia Nascimento e Eduardo Fabrício. Siga-nos nas redes sociais, @Podcast Leov. Muita coisa errada. Eu ia te perguntar exatamente isso, se tu, era essa pergunta que tinha me fugido. Se tu é professora. Sim, só de redação para o vestibular. Bom, né? Eu gosto dessa parte da redação. Eu gosto muito, assim. Eu gosto muito de como E a gente desenvolve muitas coisas com os alunos nessa parte de texto, né? Sim, porque a redação, né, mais do que saber qual é... O sujeito, verbo, predicado, né? Que tipo de redação o que eu sempre falo, assim, gente, é o velho texto de opinião, argumentar e convencer. E aí eu brinco com eles assim, argumentar e convencer serve para tudo, para absolutamente tudo. E aí, quando eu coloco na realidade deles, eu falei, olha, como é que você faz para você ficar com um domingo livre? Ou então para ir dormir no sábado às 5 horas da manhã, né? De sábado para domingo às 5 da manhã. Dizendo, pai, mãe, eu estudei, cumpri tudo o que precisava, fiz a minha redação, fui para aula de inglês, arrumei meu quarto, sei lá, vai relacionando e jogando para todos os seus argumentos para dizer assim, eu posso dormir de madrugada, assistindo série até de madrugada. E é muito legal. Mas aí você vê que falta argumentos, porque falta abrir o leque para eles. Eu dei aula uma vez no primeiro ano. Eu dei aula 1 ano só para adolescente. Eu sempre dei aula para adulto, né? Comecei dando aula para criança e quando me formei passei a dar aula para adulto. Mas esse ano eu trabalhei numa escola no São José, aí em Curitiba. E aí era uma turma muito danada, assim, os hormônios saindo pelas orelhas. Assim. E eu dava aula de texto, né? E tinha um dando em cima de uma guriazinha lá, né? Um guri que fazia tudo para chamar a atenção dela, Eu disse, escuta aqui, como você faria para se aproximar dela? Não lembro mais dela. Como assim, professora? Não, eu quero saber qual é o argumento, qual é o teu argumento. Eu diria, e aí, vamos fazer o que? Não, mas assim não, eu quero saber uma coisa inteligente.
Como é que tu vai fazer? Tu vai chamar a atenção da menina? Tu acha que as meninas gostam de qualquer coisa? Assim, não, tem que ser um troço legal. Vamos ver. E daí eles começavam a desenvolver vocabulário, estrutura, entendeu? Essa história de um tem que chamar a atenção do outro, né? Olha, foi muito bacana, muito bacana. Mas isso... A Kátia de Cupido, ensinando os adolescentes. Tem um filme, né? Hit, parceiro amoroso. É Kátia, parceiro amoroso. Não é bem isso. Faz isso, senão... Eu sei, não, claro. Mas é que até para isso, né? Tem que aprender a argumentar, né? Tem que aprender sim, mas eles são ainda cheios. E aí que você vê, né? Continuando essa conversa que eu estava falando agora. Que aí eu pergunto assim, você já viu alguma menina sendo podada nas suas atitudes? Já vi namorado puxando pelo braço, já vi namorado dizendo para ficar quieta, já vi namorado proibindo isso. E tem 17 anos, gente, então tem que parar reproduzir essas coisas tão horrorosas e antiquadas e castradoras que continuam fazendo com os adolescentes. Kátia, eu vou te mostrar depois o que o Willy, a resenha que o Willy fez. Muito legal. Lê um pedaço para nós aí. Lê uma parte da resenha e lê um texto teu. Eu vou ler da página 57, Ritual, porque, Kátia, tem aqui no Lascas 3 exercícios da oficina. O quanto a oficina é importante para nós, né? Legal. 3 exercícios que eu comecei. Eu fiz na oficina, que foi a primeira vez que eu fiz oficina de escrita criativa, foi lá em Lisboa. Então, Ptolomeu, aquele que eu mandei para você um pedaço, ela é curta, ela inteira eu gosto muito. E eu comecei numa oficina e li lá. Então, por que assim? Porque foi onde eu recebi alguns retornos, né? Eu fiquei sempre com muito medo de mostrar o que eu escrevia, né? Foi um processo longo e demorou muito mesmo para que eu pudesse mostrar para as pessoas. Então, teve esse exercício, teve radiografia, que eu também mostrei, e o ritual, que está na página 57, ritual, eu fiz na oficina, eu não sei se você estava junto, mas o Willy estava. Eu fiz uma oficina que ele estava junto também, não sei se é essa. Pode ser, né? Mas foi interessante, assim, que na oficina que a gente estava, eu acho que é essa sim, porque é exatamente o retorno que você recebeu, eu recebi. Deve ter sido a mesma. Muito engraçado. Eu fiz várias oficinas, com você acho que eu fiz uma, mais 2, né? Mas com o Willy eu fiz mais, e o Willy né? Essa figura ímpar. Ele é maravilhoso. Assim, ele é singular, não tem jeito. E aí, nessa daí, eu e o Willy, eu fiz exercício e recebi assim nossa, sabe? Mas foi enxovalhada de um jeito assim que eu perdi o rumo, né? Eu e outras pessoas na sala. E o Willy, que escreveu, eu falei, nossa, o Willy escreveu isso, meu Deus! Foi lá mostrar e recebeu a única menção, não foi honrosa, mas a única menção naquele dia foi que o Willy era o que tinha chegado perto do que ele havia solicitado, né? Então, fiquei com aquilo. Meu Deus! Fiquei com aquilo guardado em mim. Com aquilo guardado em mim e com uma coisa que o Willy me falou. Então, eu escrevi isso aqui, que realmente é meu, essa é minha, e eu mostrei para ele, sabe? O Willy fez correções, foi muito legal. Mas isso foi lá atrás, depois ele leu agora no livro, né? Há poucos dias. Né? Então, eu não vou, chama-se ritual e eu não vou no começo não, tá? Eu vou direto lá onde precisava começar o negócio, né? Hora de escrever. Folhas vão sendo preenchidas rapidamente, mas com leveza.
Tudo parece tranquilo até perceber que sua força para segurar a caneta entre os 3 dedos é além do necessário para o funcionamento. Chacoalha a mão e volta a escrever. Não lê e, menos ainda, preocupa-se com a existência ou não de uma forma narrativa. Primeira ou terceira pessoa, ponto de vista, micro e macrovisão, distorção e distanciamento do real, estranhamento, analogias, alteridade, foco narrativo, verossimilhança, regras ortográficas, análises sintáticas, verbos, adjetivos e o caralho a 4. Não, ela não pensa em nada disso. Entrou em seu transe habitual. Apenas ouve as músicas de Janis Joplin ao fundo e escreve como se naquele gesto houvesse uma salvação única para a sua inquietude. Maybe, 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 dear. A angústia já havia tomado conta. Errou na previsão do dia, né? E prontamente prepara o ritual. De 2 em 2, rasga as folhas. Primeiro na metade do tão famoso papel A4. Depois nas 2 metades que ficaram e finalmente essas metades tornam-se 3 e assim são separadas em grupos pela mesa. Em seguida é o momento da distribuição. Lixo do banheiro grande, vergonha. Não sei escrever nada decente. Lixo reciclável da lavanderia, raiva, que merda. 5 passos e o lixo do banheiro pequeno, medo. Se fosse eu, tentaria procurar as partes desses papéis. Acabou. Agora, a sensação é de um alívio frustrante. Volta à cozinha. Suas insanidades narrativas estão separadas e não podem ser entendidas, mesmo sabendo que antes também não seriam. Foi melhor assim. Dio vore morrer, babo, pietà, pietà. Ritual é assim, exige dedicação, palavras, formalidades. É até para alguns uma religião, não é mesmo nada fácil. E o meu dói, muito. Olhar esses papéis rasgados e separados é como não acender uma vela para o santo. Blasfêmia? Não para mim, é fracasso mesmo, incapacidade. Não consegui, não deixei nada sequer na gaveta, nem ela merece minhas palavras escritas. É mesmo ruim, fraco, bobo, ainda mais nesse tempo em que todos escrevem o que bem entende. Dark em profunda depressão, usar apenas 140 caracteres. É fácil, vai lá, para de me atormentar, nada pode ser pior. Assim lembra o que se faz na Inglaterra. Amo Raulzito. Sabia tudo e não escondia nada. Menos ainda seus rituais sórdidos e contestáveis em tempos de Instituto Real e manifestantes mascarados. Politicamente correto, então? Que chato! Só queria não ter vergonha de suas palavras escritas nessas folhas. Mostrar a todos, enfrentar todas as críticas e, mais ainda, enfrentar o seu próprio medo. Ele é mais forte do que qualquer um. Esse é ritual. Muito bom! Muito bom, que da hora. Muito bom e bem a calhar. Esse aí que o Willy fez a resenha? O Willy fez a resenha do livro todo. Ah, que legal, que legal. Eu vou ver aqui, se eu consigo abrir o que ele escreveu. Mas tem um que de poesia aí, né? Algo percorrendo aí, algo de lírico percorrendo isso daí. Essa poeta querendo sair do meio do... Talvez algo poético, né? Pode ser. No começo, quando você estava lendo, veio uma frase do Arthur Rimbaud, né? O poeta faz-se vendo através de um longo, imenso e sensato desregramento de todos os sentidos, né? Quando o personagem começa a escrever e vai deixando tudo para trás, ela apenas escreve, né? Buscando todos os sentidos, assim. Muito legal isso. É porque ela começa escrevendo muito feliz, assim, sabe? Uhum. Começa empolgada, tomando posse do lugar onde ela vai escrever e começa assim, depois vai passando por essas coisas que seguem na vida, né? E no caso foi muito particular, né? Foi muito isso mesmo, assim, tá escrevendo e de repente eu joguei muita coisa fora, né? Pena, né? Todo mundo faz isso.
né? Se deixa na gaveta, por isso que fala assim, não deixou na gaveta. O Willy escreveu, ele mandou ontem, na verdade, né? Eu não vou escrever, não consegui ler tudo não, porque você já viu a escrita do Willy? Mas eu acho que não, acho que só nas oficinas. Então vamos lá, ele escreveu assim: Lídia, Porcelanas Japonesas e Star Wars. Daí me veio assim, quando eu voltava de viagem, terminando de ler o livro da Lídia, aquela reportagem geek, que nem eu estava entendendo direito, sobre porcelanas japonesas e filmes de sci-fi, já explico. Acontece que Kylo Ren, eu não sei quem é, que Kylo Ren no último filme da saga Star Wars, usava um capacete visivelmente remendado para mostrar para todo mundo que ele estava quebrado mesmo, que ele estava quebradaço mesmo, fosse pelo coração partido, fosse pelas batalhas que andou perdendo. E ainda assim, orgulhoso de suas cicatrizes. A coisa toda, fiquei sabendo depois, na verdade, remete a uma técnica japonesa muito antiga chamada kintsugi, que consiste em recuperar cerâmicas quebradas com uma massinha de, estou procurando no Google, pronto, ouro, prata ou platina. Diz a lenda que um imperador japonês mandou remendar um vasinho lá e gostaram tanto do remendo que o negócio virou moda. No fundo, e conhecendo um pouquinho a loucura perfeccionista desses japoneses, o quebrado da coisa toda serviu como um poderoso sabre de luz que passou a iluminar e lutar a favor de uma filosofia chamada Wabi-Sabi. Este universo de pensamento, por sua vez, tem como cerne uma abordagem estética centrada na aceitação da transitoriedade e imperfeição. Essa eu tirei da Wiki. Onde o conceito de belo estaria ligado àquilo que é imperfeito, impermanente e incompleto. Pensei enquanto lia. É o livro da Lídia. No começo, não senti que fosse. Digo os motivos disso tudo e até não conseguia entender o porquê diabos nas primeiras páginas. Eu não consegui o porquê diabos da escolha do título Lascas Lascados. Tudo me pareceu meio deprê, meio autodepreciativo demais ali nas primeiras páginas. Mas, isso tinha seus motivos. Aos poucos, a literatura foi tomando corpo e, exatamente no texto, o que era, já não existia mais uma narrativa de negações e esquivas, e sim uma jornada de autoencontro e avanços, pessoais e narrativos. Foi como se as lascas, aos poucos, se colocassem par a par com uma delicada argamassa de ouro, que não é a obra em si, óbvio, mas, inevitavelmente, torna ela única e orgulhosa de uma impermanência. É a aceitação dessa imperfeição, dessa transitoriedade, cerceando as páginas do livro, que mais me cativou na literatura de Lídia. Uma atora, personagem, que parece ainda não ter muitas certezas de sua força. Se sua força está no lado negro ou junto dos grandes jedis. Talvez no final, ao se debater por horas, dias, sobre o título, é que tenha percebido. Kintsugi. Aí imagino gritando e juntando seus cacos, colando suas partes mais frágeis, que de uma maneira muito sábia, ela nos apresenta a obra, quebradiça, porém não incompleta. Que a força esteja sempre com você, literária Padawan. Querido, que lindo! Não é ótimo o jeito o que eu gosto é do jeito que ele escreve, né? Agora tô lembrando mais dele, faz tanto tempo que eu não vejo ele. Ele é ator, né? Também, né? Ele é ator, ele trabalha há muitos anos já na Ásia, como chama? Em navios, né? Ele é formado em educação física, mas ele é ator, muitos anos. A gente pode botar ele na nossa lista. A escrita dele é incrível. Ele vai lançar um livro de poemas, né? Ele fala que não são poemas. É uma editora de Portugal, não sei o nome, mas ele vai lançar um livro.
Mas é muito bom, né? Eu achei legal. Eu vou usar para mostrar para todo mundo como é que é meu livro, porque tá bom. Como é que é o nome da técnica que ele fala que... É uma técnica, porque assim, o japonês ele não se importa que a coisa quebrou, né? Uhum. E ele usa uma técnica e geralmente eles trabalhavam com ouro, sabe? Para arrumar de novo. Outras culturas, por exemplo, fala se você quebrou uma coisa, botar fora, né? Taca fora, Uhum. Sim, eu passei um tempo em Cusco, no Peru, né? E eu tinha uma pedra que eu gostava muito, linda, que se chama Pachamama, né? Que é a Mãe Terra. E eu tô lá, fui para Machu Picchu, fui para montanha o dia inteiro, né? Com aquela pedra. E eu cheguei, aí teve uma vez que eu fui para uma montanha que se chama Tipon. Nossa, gente, eu chorei horrores naquela montanha, mas eu chorava. E quando eu voltei, cheguei no hostel, a pedra, assim, né? Você tirar um colar e segurar, ela não tinha como escapar. Ela caiu, me deu uma coisa muito ruim, me deu um desespero, eu fui procurar essa pedra. E ela cortou em 3 pedaços. E cortou como lâmina, assim, sabe? Como se fosse uma lâmina que tivesse cortado, assim. Nossa, perfeito. Eu coloquei meio mundo naquele rosto para me ajudar a encontrar uma super bona. Super bona. Coloquei, mas fiz o fuzuê, gente, para colocar. Colei. E no outro dia, minha professora, que eu estudava espanhol, aproveitava para estudar espanhol, minha professora achou meio estranho. E aí, quando eu fui para casa do hostel, eu fui ficar numa casa, e lá a mulher, a índia, ela era descendente de Inca, né, de índio mesmo. Muito internacional, que tinha morado nos Estados Unidos, recebia gente de todo lugar. Daí ela disse assim, Lídia, você não podia ter quebrado, você não podia ter colado. Tem que ter posto fora. E aí, daí ela me explicou por que quebrou em 3 pedaços tão iguais. Me deu um desespero, Kátia do céu. Ficou pior. Aí a tonta de plantão fez o quê? Foi tentar, eu quebrei a pedra. Meu Deus. Não, eu só fazia uma merda acima da outra, né? Porque não podia mais. Não é a nossa cultura, né, Lídia? Não. Inventando coisa. Não é a nossa cultura. Mas eu acho que é por isso que ele lembrou da cultura japonesa. Sim. Eu achei legal, achei interessante quando ele faz eu não sei essa personagem, eu não lembro do Star Wars, que chega com um capacete todo remendado, né? E a ideia do capacete daquele jeito era para dizer assim, quero mostrar que eu estava quebrado, né? Lídia, nós temos que terminar, e a gente quer falar mais. Fala aí das suas redes sociais. Minhas redes sociais é no Instagram, @LICDomingues. No Facebook, Lídia Domingues, e do que eu gosto muito do Twitter. Legal, pode falar aí. @Domingues_Lídia. O teu livro a gente acha na Cotter, né? Acha na Cotter. Lascas Lascadas. Eita, e todo dia tem um programa na Cotter também? O programa é toda quinta-feira, chama-se Diversa, toda quinta-feira às 17 horas. São bastante coisa para encontrar a Lídia aí. É isso mesmo. Bastante lugares. Entrar na Cotter, você vai achar a Lídia lá, ou com o livro. Tá bom. E você, Eduardo, Cátia, se vocês tiverem tempinho amanhã, vejam. Sim, eu quero assistir essa moça. Sim. Tá bom, Lídia? Muito obrigada pela Muito obrigada. Uma delícia, né? Uma conversa boa. O Eduardo teve que fazer um empurrão para entrar na nossa conversa, né? Sabia que ia acontecer. Não, mas tranquilo. A gente estava com saudade, Eduardo, uma da outra. Mas ele fez de conta. Obrigada, Lídia. Um beijão para ti. Valeu, obrigado. Obrigada, Eduardo. Tchau. Até mais. Tchau. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui na nossa super conversa com a Lídia aí, falando sobre literatura. Muito legal, né? Muito legal a conversa. Né?
E olha uma coisa interessante, Eduardo. Não sei se eu te contei que algumas pessoas vieram me perguntar cadê o episódio do sábado passado que a gente não fez? Olha que bacana. Pois é. E eu tinha dito na última vez que a gente ia dar uma parada, né? Por causa das eleições, porque tu estavas envolvido lá, né, com política lá na grande Mandirituba. Né? E no fim deu uma confusão aqui. Na verdade é que eu estou me organizando aqui em Itajaí, né? Procurando casa para alugar. E, enfim, foi bem corrida essa semana aí, Kátia. E eu estou aqui na casa da Kátia. Olha que legal isso. Passei a semana enchendo o saco dela aqui. Mas foi legal. É muita conversa. Na verdade, é tu que não aguenta mais, né, Eduardo? Não, nada a ver. Só precisa dormir. O sono está atrasado, serviço novo, mas enfim. Mas vamos lá. Legal, legal. Então, galera, vocês que nos acompanham, né? Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. @podcastleov, Facebook, Instagram. Tem a página aí no Facebook também. Nossa próxima convidada é a escritora Isadora Krieger, que é de Balneário Camboriú. Ela é poeta, ela é também ministra oficinas literárias, né? Então será no dia 12 de dezembro. A gente vai começar agora até o final do ano, fazer de 15 em 15 dias, né, Eduardo? Isso, então temos praticamente dois episódios. Os dois últimos episódios de 2020, né? O ano da praga, que vai acabar, ainda bem. Então, no dia 12 de dezembro, nos encontramos novamente? 12 de dezembro de volta para vocês ouvintes, né? Mandem mensagem, mandem perguntas que a gente quer respondê-las. É bem legal isso. Beleza, então até a próxima. Então. Até mais. Beijo. Abraço. Tchau. Literatura e Outras Viagens apresentou Podcast Leov, temporada dos gêneros literários. Apresentação: Kátia Nascimento e Eduardo Fabrício.